correr do calendário do Flamengo, porque o Flamengo tem uma sequência de jogos extremamente difíceis, tem Vasco, tem LDU fora de casa na altitude, a gente vai falar sobre isso e vamos falar, é óbvio, de Bruno Henrique. E aí? O atacante vai para o jogo de agora e tem também a FIFA de olho no caso Bruno Henrique, tá? Porque o Flamengo está dentro do Super Mundial de Clubes, que está sendo organizado pela FIFA, que vai ser agora em junho, está batendo a porta, e a FIFA está de olho, se no caso está acompanhando de perto, nós vamos trazer informações sobre isso. Lá em Casa de Apostas, a gente vai falar do Bruno Henrique, obviamente, mas antes eu só quero lembrar o seguinte, a sequência de jogos que o Flamengo tem pela frente. Dia 19, agora sábado, Vasco da Gama. Dia 22, terça, LDU, lá na altitude, jogo muito importante na Libertadores. E depois, no dia 27, no domingo, o Flamengo pega o Corinthians. São 4 jogos numa sequência aí de 11 dias, gente, com altitude, um clássico, um jogo contra o Corinthians, querendo ou não, uma rivalidade muito grande. Obviamente, o jogo mais fácil dessa sequência de 4 jogos é o Juventude nessa quarta-feira. E o Flamengo terá, sim, Bruno Henrique relacionado. Ele vai para o jogo, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, por volta das 17 horas. Acabei de ter a confirmação da pessoa aqui no WhatsApp. Falei, perguntei, Bruno Henrique segue relacionado? A pessoa respondeu, claro, está sim, Vene. E eu vou explicar por que o Flamengo mantém o Bruno Henrique na lista de relacionados. Antes de mais nada, ele será reserva, tá? Ele vai ser reserva, ele não vai ser titular, essa é a informação que eu tenho, inclusive. Por que o Flamengo mantém o jogador na lista de relacionados? Primeiro, o Flamengo está partindo do princípio que, até que se prove o contrário, ele é inocente. Até agora não foi nada comprovado, é óbvio. A quantidade de mensagens divulgadas nas últimas horas chama muita atenção. Mas a gente tem que partir do princípio da condicional. Até o momento não ficou comprovado que as conversas de fato existem, que as conversas de fato foi o Bruno Henrique, que era o WhatsApp do Bruno Henrique, que era o WhatsApp do irmão do Bruno Henrique, que era o WhatsApp de outras pessoas. Então, isso tudo está sendo investigado. E o Flamengo está partindo do princípio, repito, até que se prove o contrário, o Bruno Henrique é inocente. Então, o único jeito de Bruno Henrique não ser relacionado é o próprio jogador conversar com a diretoria e com a comissão técnica e dizer que não tem cabeça para entrar em campo, que não tem cabeça para disputar uma partida. E o Flamengo entende que é um jogador que tem salário em dia, é um jogador importante, então o Flamengo entende que tem o direito de continuar usufruindo do atleta, ele alegando que tem condições, obviamente, né? Repito, se o jogador chegar e falar que não tem condições, não tem cabeça para entrar em campo, o Flamengo não vai forçar e não vai colocá-lo na lista de relacionados. Como até o momento não partiu nada do jogador, o Flamengo entende que até agora não tem motivos para tirar o jogador da lista de relacionados e, teoricamente, prejudicar a preparação para o duelo. Então, é jogos que tem pela frente. E, pessoal, a repercussão do caso Bruno Henrique está sendo muito grande, internacional. Vários veículos grandes da mídia internacional divulgando o caso Bruno Henrique. Por exemplo, o Olé da Argentina, o TYC Sports também da Argentina, deixa eu ver o outro aqui, o El País, cara. O El País do Uruguai também falando, o Record de Portugal, craque do Flamengo indiciado por forçar amarelo para beneficiar apostadores. Família também envolvida. Rapaz, jornal A Bola de Portugal também. Marca da Espanha. Caramba, gente. Repercussão internacional, nesse caso, Bruno Henrique. Inclusive, por falar em repercussão internacional, a FIFA está de olho nessa situação. E, gente, assim, eu vou dar minha opinião, tá? Em relação ao Bruno Henrique. Se eu fosse o jogador, eu não teria cabeça. Eu não estou aqui dizendo que ele é culpado. Repito, temos que partir da condicional, que ele está sendo investigado. As conversas chamam muita atenção, mas sendo comprovado, é óbvio que ele tem que ser punido de uma maneira extremamente severa. E o Flamengo também está prejudicado. O Flamengo vai perder um jogador que é importante, caso seja comprovado que foi ele mesmo. Mas, Vene, ninguém está falando do Paquetá. É porque no caso do Paquetá não veio nada a público da maneira que veio o Bruno Henrique. Porque isso precisa ser dito. Foi algo vazado pela imprensa.
primeiro publicado pelo site Metrópolis, e depois todo mundo teve acesso, até eu tive acesso ao processo, inclusive um processo de quase 1000 páginas. Para ser mais exato, deixa eu ver aqui, vamos lá. Para ser mais exato, galera, 873 páginas tem o processo. Eu tive acesso ao processo, então qualquer pessoa está tendo acesso a esse processo. Então ele está sendo investigado, ele ainda não foi condenado. Então, eu no lugar dele, eu não teria cabeça mesmo ele sendo inocente. Porque imagina se ele perde um gol na cara, ou se ele leva cartão amarelo. Por exemplo, sábado tem Flamengo e Vasco. Vocês acham que a torcida do Vasco não vai fazer musiquinha zoando o Bruno Henrique? Ele vai ter cabeça para aguentar isso? Então isso tudo tem que ser levado em consideração no caso do Bruno Henrique. No caso do Flamengo, lado do Flamengo eu já expliquei. O Flamengo entende que pode usufruir do atleta. E a FIFA está de olho nesse caso, porque o Bruno Henrique faz parte do Flamengo e o Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes. A FIFA está acompanhando de perto. E o STJD, que antes havia arquivado esse processo, vai reabrir o processo, obviamente, e o Bruno Henrique, diferentemente do Paquetá, por exemplo, ele pode ser punido tanto na justiça comum quanto na justiça desportiva. E eu estou tentando, galera, já falando com vocês aí, promover uma live com um advogado que é especialista no assunto. Eu mandei uma mensagem aqui para o cara. Na verdade, foi o assessor dele que me mandou uma sugestão de pauta, especialista em direito penal, delegado, tá? É um delegado. E aí eu perguntei para ele se ele toparia fazer uma live comigo aqui no canal Avenida Casagrande. Se acontecer, será na sexta-feira. E aí eu conto com a audiência de todos vocês aí para a gente tirar todas as dúvidas em relação ao caso Bruno Henrique. Repito, galera, não vamos acusar sem antes os fatos serem apurados de uma maneira extremamente correta. Ele foi indiciado pela Polícia Federal, ele ainda não foi condenado. Então vamos sempre partir do princípio da condição, da condicional. Se as conversas forem verdadeiras, se, tá? Ninguém aqui está dizendo que o Bruno Henrique fez isso tudo, ele tem que ser punido, calma. É se ele fez, tá bom? Vamos partir para essa. Valeu, galera. Daqui a pouco tem Flamengo e Juventude. Hoje tem Fluminense, Corinthians e Fluminense, Botafogo e São Paulo. Só jogão nessa quarta-feira. Tamo junto, galera. Não deixe de se inscrever no canal.